quando a gente fala sobre a BNCC, quando a gente fala sobre currículo e gestão de aprendizagem a partir disso, um conceito que eu não posso perder e deixar de compreender é o conceito de habilidade e competência. Há muito tempo, desde que eu comecei a estudar, né, eu sou filho de professor, então eu escutava minha mãe falando de habilidades e competências, né? Então, muito tempo a gente escuta falar sobre isso. Mas como que a gente entende isso na prática dentro de uma perspectiva da BNCC e as ligações com as neurociências? Então vamos lá. A BNCC ela tem como estrutura fundamental, como tema vertebrador, como eixo vertebrador, né, um princípio. Esse princípio chama-se transdisciplinaridade. Se você não sabe, dá uma pesquisada. Mas eu vou explicar aqui de uma forma bem simples. Não confunda transdisciplinaridade com transversalidade. Lembra dos PCNs? 97? Então lá, alguns temas eram transversais, eles passavam transversalmente todas as áreas de conhecimento. Não é isso. A transdisciplinaridade prevista na BNCC, que é um tema piagetiano, né? Então quer dizer, a transdisciplinaridade é um conceito piagetiano, ela tem como perspectiva o prefixo trans como transcender. Então o trans vem de transcender, é ultrapassar, é como se o conteúdo não fosse limitado àquele campo de conhecimento, àquela disciplina. Então eu vou dar um exemplo bem simples que eu sempre dou, que é da água. A água pertence a qual disciplina? Ciências, biologia, química, física, geografia, língua portuguesa, matemática, a música, talvez sim. Na verdade, ela não pertence a nenhuma, e pertence a todas ao mesmo tempo. Então, o conteúdo, o conhecimento, ele transcende. Então, o trans vem de transcender. E esse transcender o conhecimento se dá como? Se dá a partir da relação que eu tenho que as competências, elas estão presentes, elas transcendem os conteúdos, os objetivos, as habilidades, elas transcendem tudo, elas estão presentes nas disciplinas, nas aulas. Então, quer dizer, em todas as aulas, eu tenho que trazer comigo, na minha aula, as 10 competências. Eu tenho que trazer no meu planejamento as 10 competências. Os municípios têm que pensar os currículos a partir das 10 competências. Quer dizer, toda uma compreensão geral do Sistema Nacional de Educação precisa estar pautado na compreensão das 10 competências de aprendizagem. Então, nesse sentido, eu vou diferenciar para vocês. Primeiro, conceito de habilidade e o conceito de competência. A habilidade eu vou definir como saber fazer. Então, habilidade é saber fazer alguma coisa, beleza? Competência eu vou definir como mobilização dos meus saberes, valores e atitudes. Eu vou mobilizar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho de valor, aquilo que eu tenho de atitude para algum fim. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Então vamos lá, exemplificando aqui. Eu sou um jogador de futebol mediano, né? Mais ou menos aí. Não estava jogando futebol por aí. Mas eu sei fazer algumas embaixadinhas. Tá? Então quer dizer que embaixadinha no futebol é uma habilidade. Só que jogar futebol, que é uma competência, vai além de fazer embaixadinha. Então, fazer embaixadinha... Tem um jogador que fazia embaixadinha com a cabeça assim, né? E depois de um tempo ele acabou indo para a quarta, quinta divisão e parou de jogar futebol. Porque ele sabia fazer embaixadinha com a cabeça, mas o conceito de competência geral de jogar futebol, ele não sabia. Quer dizer, ele sabia, mas não com tanta competência, né? Então quer dizer que embaixadinha é uma habilidade da competência a jogar futebol. Outro exemplo que eu posso falar, assim, eu adoro cozinhar. Eu e meu filho, nós cozinhamos muito, né? Faz de conta aqui que eu só saiba fazer arroz e feijão. Então eu sei fazer arroz e feijão. É uma habilidade que eu tenho. Mas para que eu seja, de fato, um chefe de cozinha, né? Uma pessoa que trabalha com isso, um profissional, eu preciso ter mais habilidades. Porque só saber fazer arroz e feijão, que é uma habilidade, não garante a competência de ser um chefe de cozinha. Tá? Então, a habilidade é o saber fazer e a competência é uma mobilização desses saberes, atitudes e valores. Então, a habilidade está dentro da competência. Então, a competência são somas de habilidades. Beleza? Eu espero que você tenha entendido essa minha explicação, tá? E aí eu entro na base e eu tenho ali as 10 competências gerais
que estruturam a base. Se você colocar no Google, dá um Google aí, né? Faz essa experiência enquanto está assistindo a palestra, dá um Google aí e coloca assim, ó, 10 competências gerais da BNCC e coloca assim, figuras, imagens. Cara, vai aparecer um monte de mapa conceitual, um monte de esquemas mentais, um monte de coisa legal, né? Então tem coisas que são animadas, tem coisas que são... Então tem muito material hoje. E eu selecionei aqui um material que é do Tormundi, que eu peguei na internet mesmo, tá? E nesse mapa conceitual, eu tenho aqui as 10 competências gerais. Então tá bem pequenininho, eu sei que tá aqui, mas eu vou falar sobre cada uma delas. Então vamos lá. Primeiro, conhecimento. Segundo, pensamento científico, criativo e crítico. Terceiro, repertório cultural. Quarto, comunicação. Quinto, cultura digital. Sexto, trabalho e projeto de vida. Sétimo, argumentação. Oitavo, autoconhecimento e autocuidado. Nono, empatia e cooperação. E décimo, responsabilidade social.